Você já deve ter ouvido falar desse indicador, né? Taxa-sala, hora-sala. Mas você sabe o que é isso? Para que serve esse indicador? Nesse vídeo, nós vamos explicar como calcular esse indicador e como utilizar ele na gestão financeira da nossa clínica. Vamos em frente. A taxa-sala, ela mostra quanto custa por hora manter a sua clínica funcionando. Tá? Então, assim, você acorda de manhã, toma um café, está lá comendo um croissant, lendo um jornal, e você já acorda devendo. Você já acorda devendo a sua taxa-sala. Diferentemente de quando você atende numa clínica que não é sua, e se você não for trabalhar, simplesmente você não ganha, fica no zero a zero. Quando a clínica é sua, e se por algum motivo você não for trabalhar, não for atender naquele dia, está de férias, ganhou um congresso, enfim, vai tirar um, vai emendar um feriado, não importa o motivo, se você não atender, você não fica no zero a zero. Porque o custo de existência da sua clínica, ele continua existindo, mesmo que você não esteja lá atendendo. Qual a importância de saber a taxa-sala? A taxa-sala é uma das bases da agenda produtiva, tá? Que é um termo que a gente usa, que é uma agenda otimizada para melhorar o faturamento da clínica. Então, para você saber o que você tem que colocar, que tipo de procedimento você tem que colocar numa agenda produtiva, você primeiro precisa saber quanto custa cada hora de atendimento na sua sala da sua clínica. Faz parte da precificação dos procedimentos, tá? A taxa-sala, quando nós vamos ver nos próximos vídeos, quando a gente for fazer o procedimento, ele é um item muito importante, é um item que tem um peso muito importante na precificação do procedimento. E se você consegue precificar corretamente, você consegue também calcular corretamente o repasse, ou seja, quanto você vai pagar para o profissional que está executando aquele procedimento. Eventualmente, se você for sublocar alguma sala da sua clínica que não esteja em uso, você consegue ter um valor de quanto custa por hora aquela sala existir, para você também poder calcular corretamente quanto valeria o aluguel, a sublocação daquele espaço. Então, como é que a gente calcula? Essa sala a gente faz assim, a gente pega o custo fixo mensal, ou seja, todas as despesas mensais fixas, tá? Não são variáveis, são despesas fixas. Todo aquilo que a gente usa, que a gente paga para manter a clínica aberta e divide esse valor obtido pelo o número de horários de atendimento. Quantos horários de atendimento você tem na sua clínica, o que você efetua na sua clínica por mês, tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui. Eu atendo 6 horas por dia, tá? E só que eu atendo só 3 dias por semana. Os outros 2 dias eu tenho outro vinho, tá? Então, eu tendo 6 horas por dia, 3 dias por semana, são 18 horas por semana que eu dedico para atendimento da minha clínica. Pegando, arredondando aqui para 4 semanas por mês, 3 vezes 6 vezes 4 semanas, 72 horas. Então, isso aqui é o tempo de atendimento que eu tenho disponível para atender na minha clínica por mês. Então, como é que ficaria a conta? Vamos supor que o meu custo fixo seja de R$ 6.000 por mês, tá? Aluguel, condomínio, IPTU, enfim, todos aqueles custos fixos que eu uso para manter a clínica, tá? E aí eu vou dividir esses R$ 6.000 por 72 horas, que é o tempo que eu tenho de atendimento durante o mês. Tá? Então, 6.000 dividido por 72 dá R$ 83 por hora. O que esse número me diz? Que a cada hora que minha clínica está aberta, eu tenho um custo de R$ 83 para ser pago, tá? Então é isso que a taxa-sala vai me dizer. Quanto custa por hora a minha clínica está aberta? Mas e agora? O que eu faço com esse número? Eu sei que a cada uma hora que minha clínica fica aberta, ela me custa R$ 83. E o que eu faço com esse número? Uma das coisas que eu posso fazer, que eu acho que é uma das principais indicações da taxa-sala, é escolher entre procedimentos, tá? Vamos supor que eu tenho aqui o procedimento A. Ele custa R$ 200, ele leva 30 minutos para ser executado
e tem uma margem de contribuição, né, de lucro, tirando os custos, de R$ 50. O uso de sala desse procedimento, ou seja, quanto que eu gasto de sala, né, entre aspas, para fazer esse procedimento, é de R$ 42. Eu arredondei aqui, tá? 83 dividido por 2, 41,50, R$ 42, tá? Então, esse procedimento que me custa R$ 200, eu uso de sala meia hora, 30 minutos, R$ 42. Agora, vamos supor que eu tenho um procedimento B, valor R$ 500, mais que o dobro do outro, né? Eu uso 90 minutos para fazer esse procedimento, mas é um procedimento ali que precisa fazer tempo maior de anestésico, precisa dar um intervalo ali entre as passadas do aparelho, enfim, o motivo não importa, mas é um procedimento que usa muito mais tempo do que o procedimento A. Ele tem uma margem de contribuição de R$ 100, ou seja, o dobro desse procedimento. Então, veja bem, procedimento que custa mais do que o dobro do procedimento A e tem uma margem de contribuição que é o dobro daquela do procedimento A. Só que quanto que é o uso de sala desse procedimento? Se ele minha taxa sala é de 83, o uso de sala dele vai ser de R$ 126, 1 hora e meia de sala. Vejam bem, nesse caso do procedimento A, embora ele seja mais barato, tem uma margem menor, a margem dele de R$ 50 é suficiente para cobrir o tempo de sala, que é R$ 42. Já no procedimento B, embora ele seja mais caro e tenha uma margem muito maior, a margem dele não é suficiente para cobrir esse tipo de uso de sala, esse valor de uso de sala. Então, o que isso significa? Se a minha agenda fosse lotada e eu colocasse só procedimento do procedimento B, ao final do mês, eu não teria recurso para pagar o meu custo fixo. Por quê? A cada procedimento que eu faço do procedimento B, eu estou tendo, entre aspas, um prejuízo de R$ 26. Tá? Eu falo entre aspas porque o procedimento ele é lucrativo, ele tem uma margem de R$ 100, tá? Ele não é um procedimento que ele dá prejuízo. Só que essa margem de R$ 100, frente ao tempo que ele usa, se minha agenda, teoricamente, do mês inteiro fosse repleta somente desse procedimento, eu não ia conseguir pagar o meu custo fixo de R$ 6.000 com esse procedimento B, embora ele seja um procedimento mais caro e com uma margem maior, tá? Por quê? A margem dele sempre vai ser inferior ao tempo de sala, ao quanto que eu gasto de sala em reais, né, para fazer esse procedimento. Já o procedimento A, não. Se eu tivesse minha agenda teoricamente cheia desse procedimento, mesmo ele sendo um procedimento mais barato, com uma margem menor, a margem dele sempre vai ser superior ao tempo que eu uso de sala, o tempo, o valor que eu gasto para usar de sala para fazer esse procedimento. Então, com o procedimento A, eu conseguiria pagar meu custo fixo de R$ 6.000. Com o procedimento B, embora seja um procedimento aparentemente mais atrativo, eu não conseguiria pagar o meu tempo de sala, o meu custo fixo mensal. Então, pessoal, a taxa sala ou a hora sala nos fala quanto custa por hora manter a nossa clínica aberta. E com esse valor em mente, a gente pode analisar de maneira objetiva quais procedimentos têm a margem mais ou menos interessante para o nosso negócio. Nos próximos vídeos, vamos mostrar como usar esse indicador para precificar nossos procedimentos corretamente, levando em consideração também o tempo que investimos na realização de cada um deles. E para saber mais sobre como calcular esse indicador, como podemos fazer para reduzir o seu valor, além de explorar outras aplicações para esse indicador de suma importância para qualquer clínica, acesse o nosso curso. O link está na descrição. Até mais.